Oi, então vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje é sobre o acidente nuclear de Chernobyl. All of the good we did, it doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. Nas primeiras horas da manhã de 26 de abril de 1986, a usina nuclear de Chernobyl, localizada na Ucrânia, anteriormente parte da União Soviética, explodiu, criando o que foi descrito como o pior desastre nuclear que o mundo já viu. Mesmo depois de muitos anos de investigações e pesquisas científicas, ainda existem perguntas não respondidas sobre o acidente de Chernobyl, enquanto outras informações são pouco conhecidas pelo público. A usina nuclear de Chernobyl ficava localizada a cerca de 130 km ao norte da cidade de Kiev, na Ucrânia, e a cerca de 20 km ao sul da fronteira com a Bielorrússia. Apesar de seu nome, a cidade mais próxima da usina se chama Pripyat, que abrigava quase 50 mil pessoas em 1986. Já a cidade que batizou a usina, Chernobyl, era uma cidade menor, de cerca de 12 mil moradores, que ficava mais ao sul da central nuclear. A usina, que foi construída nas décadas de 1970 e 80, tem um reservatório alimentado pelo rio Pripyat, criado para fornecer água de resfriamento para o reator. Na véspera do desastre nuclear de Chernobyl, os operadores da usina estavam se preparando para desligar as máquinas e assim operar a manutenção de rotina no reator número 4. Segundo o Comitê Científico das Nações Unidas sobre os efeitos da radiação atômica, os operadores violaram as normas de segurança, desativando o sistema de resfriamento do núcleo de emergência e outros equipamentos de segurança importantes. Uma corrente de erros operacionais então se seguiu, resultando em um acúmulo de vapor que causou o superaquecimento do reator. A oscilação de energia causou uma primeira explosão às 1h23 da manhã, soltando uma placa de 1000 toneladas que cobriu o núcleo do reator, liberando a radiação na atmosfera e cortando seu fluxo de refrigeração. Uma segunda explosão ocorreu segundos depois, ainda maior do que a primeira. Esta explodiu o prédio do reator, expelindo grafite e outras partes do núcleo pela área ao redor da usina. Esta liberação de material radioativo foi seguida por vários incêndios, incluindo um dentro do núcleo do reator que durou 10 dias. Logo depois da explosão do reator 4, os bombeiros de Pripyat foram convocados para apagar o incêndio. Como o trabalho dos bombeiros não trouxe resultados, decidiu-se jogar materiais como areia e boro para conter o incêndio e diminuir a dispersão do material radioativo. O vento levou o material radioativo lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e norte de Pripyat, e a radiação espalhou-se pelo mundo. Rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais de muito distantes, como o Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética TASS confirmou 2 mortes. Um morador da região, ouvido pela agência americana UPI, disse que são pelo menos 2.000 os mortos. Satélites americanos de espionagem deslocados para a área do acidente pintam um quadro de tragédia. Dos 4 reatores atômicos da usina, um teria explodido, um segundo está em chamas. 50 mil pessoas vivem perto de Chernobyl, 3,5 milhões em Kiev, a menos de 100 quilômetros dali. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo soviético levaram-no a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo os impactos disso para a reputação do país. A maior parte da radiação liberada do reator nuclear era de iodo-131, césio-134 e césio-137. O iodo-131 tem uma meia-vida relativamente curta, de 8 dias, mas é rapidamente absorvido pelo corpo humano por meio do ar e tende a se localizar na glândula tireoide.
Já os isótopos de césio têm meia-vidas mais longas, de cerca de 30 anos, e podem causar uma série de complicações futuras nos humanos, como câncer. Os primeiros sinais de problema surgiram na Suécia domingo, quando aumentou o nível de radioatividade. Moscou foi consultada, mas a princípio negou que a origem do problema estivesse em seu próprio território. Só admitiu isso várias horas depois e acabou pedindo ajuda hoje aos suecos e alemães para combater incêndio no reator nuclear. O noticiário da TV soviética agora à noite informa oficialmente que 2 pessoas morreram no acidente e que a radioatividade já teria estabilizado. Diz que a população da área foi retirada, mas não informa quantas pessoas estão envolvidas, nem se há feridos. Apesar de maciças, as explosões da usina de Chernobyl mataram diretamente apenas 3 operadores. Por outro lado, 28 trabalhadores e bombeiros sucumbiram a envenenamento por radiação durante os primeiros meses da limpeza dos detritos, enquanto dezenas de outros ficaram gravemente doentes. Mais de 600 mil trabalhadores de operações de emergência e recuperação, chamados de liquidatários, foram expostos à radiação durante o período de 1986 e 87. Em algumas áreas, os trabalhadores não podiam permanecer por mais de 40 segundos antes que a radiação recebida atingisse a dose máxima que um ser humano deveria receber em toda a sua vida. Não se sabe ao certo quantas foram as vítimas totais do desastre de Chernobyl. Em 2005, o Fórum de Chernobyl, apoiado pela Organização das Nações Unidas, previu que o acidente teria um total de 4.000 vítimas. Enquanto isso, o Greenpeace estima que esse valor seja maior do que 93 mil pessoas. Após a explosão, as autoridades soviéticas demoraram cerca de 36 horas para começar a evacuar as cerca de 115 mil pessoas que moravam nas proximidades da usina. Nesse momento, muitos já sofriam com a radiação, se queixando de dores de cabeça e vômito. Every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now, Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. Além de realizar a evacuação dos habitantes da região, o governo soviético criou uma zona de exclusão, a qual incluía locais que apresentavam alto risco para a presença humana. Com isso tudo, em um raio de 30 km de distância da usina de Chernobyl foi evacuado. Esses moradores foram informados de que poderiam retornar depois de alguns dias e por isso deixaram seus pertences pessoais, animais de estimação e objetos de valor para trás. Entretanto, dias depois, todas as terras dentro de um raio de 30 km ao redor da usina foram fechadas e postos de controle foram estabelecidos para limitar o acesso. Esse local ficou conhecido como a zona de exclusão. No total, mais de 350 mil pessoas foram evacuadas e até hoje a maior parte dessa área continua inabitada, apesar de que algumas centenas de pessoas voltaram a morar na região de forma ilegal. A radioatividade afetou grande parte da Ucrânia, Rússia e Bielorrússia, infectando uma área de cerca de 100 mil km². Porém, a precipitação radioativa também se espalhou por outros países da Europa. Os chamados liquidadores realizaram diferentes tipos de trabalho na região de Chernobyl. Alguns trabalhavam acompanhando os níveis de radiação, mas existiam também aqueles responsáveis em conter a emissão de mais radioatividade, fazer a limpeza da cidade, enterrar objetos contaminados, matar animais expostos à radiação, realizar a evacuação da população e revirar o solo. Muitos dos liquidadores enviados para Chernobyl não sabiam do risco que corriam com o trabalho que realizavam, mas eram incentivados pelo patriotismo e pelos benefícios oferecidos pelo governo soviético, como salários acima do padrão da época. Um dos trabalhos mais perigosos era o de realizar a limpeza do teto da usina, repleto de materiais radioativos que faziam parte do interior do reator 4. Os que trabalharam na limpeza do teto da usina ficaram conhecidos como biorobôs. Por fim, o trabalho de contenção contou com a construção de uma estrutura que faria a contenção do material radioativo. Essa estrutura ficou conhecida como o sarcófago de Chernobyl e foi construída entre junho e novembro de 1986. A usina nuclear de Chernobyl contava com 4 reatores e assim que a unidade 4 explodiu, os outros 3 foram rapidamente desligados. Mas eles não permaneceram assim por muito tempo. Dentro de 1 ano e meio, o trabalho dos 3 reatores foi retomado, apesar da condenação internacional por supostas falhas de projeto e contaminação generalizada no local.
Milhares de operadores de usinas continuaram trabalhando todos os dias, mesmo com a ocorrência de um incêndio na Unidade 2 em 1991. Apenas em 1995, a recém-independente Ucrânia concordou em fechar os 2 reatores restantes em troca de ajuda financeira externa. A Unidade 1 parou de funcionar em 1996, enquanto a Unidade 3 continuou funcionando até 2000. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas, sobretudo para os 3 países, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, todas as 3 antigas repúblicas da União Soviética. Nas questões políticas, o acidente de Chernobyl reforçou as medidas do governo de Mikhail Gorbachev, o então presidente da União Soviética, de realizar o desarmamento nuclear dela. Além disso, o acidente também contribuiu para o fim da União Soviética. Isso ocorreu porque houve impactos econômicos pesadíssimos para a União Soviética, uma nação que se arrastava em uma crise econômica desde a década de 1970 e que viu sua situação agravar-se na década de 80 com a guerra do Afeganistão e o acidente nuclear. As estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por até 20 mil anos até que se torne segura para a habitação humana. Apesar disso, existem evidências que apontam que algumas pessoas voltaram a morar na chamada zona de exclusão. A cidade de Pripyat, local no qual estava a instalação, foi abandonada e hoje é uma cidade fantasma. Passados mais de 30 anos do acidente, as imagens mostram que a natureza retomou seu espaço na cidade abandonada. Existem evidências que apontam que a quantidade de animais presentes na zona de exclusão aumentou consideravelmente por causa da pequena presença humana. A área de Chernobyl foi evacuada após a explosão e a falta da presença de humanos fez com que a vida selvagem começasse a prosperar no local. Com o tempo, as florestas recuperaram terras que anteriormente eram usadas pela indústria e agricultura, e como não haviam mais pessoas para caçar, os animais selvagens começaram a se refugiar na zona de Chernobyl. Animais como lobos, alces, linces, ursos e veados migraram para o local, e de acordo com um estudo mostrado no Fórum de Chernobyl em 2005, a população atual de lobos no local é 7 vezes maior que a encontrada em reservas naturais vizinhas. Mas apesar do aumento da biodiversidade, é possível ver o efeito da radiação em algumas espécies. Embora ainda não seja possível viver lá, as autoridades ucranianas abriram a zona de exclusão para o turismo em 2011. Desde então, empresas de turismo levam visitantes para conhecer a vida selvagem, assim como explorar a cidade fantasma de Pripyat. Segundo uma agência de turismo de Chernobyl, as excursões são acompanhadas de guias e custam cerca de $100 por pessoa. Então, terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.